25 de julho de 2016. Ali estava eu todo inocente gravando uma das histórias em quadrinhos que eu mais amei ter feito naquela época, Saber. E eu tenho um grande apreço por essa história em quadrinho porque eu ganhei uma moral gigantesca dos professores. E assim como algumas outras histórias em quadrinhos que vocês conhecem aqui no canal, essa também foi um trabalho de escola. Mais uma vez eu tentando utilizar a arte para tentar tapear aquilo que era muito tedioso. E eu ficava pensando como que eu vou transformar uma matéria chata que é física em algo legal de se fazer, já que eu tinha que fazer esse trabalho de escola e entregar pra ela. E a professora também era muito chata. E ela chegou na gente e pediu pra gente fazer um trabalho de escola sobre as leis de Newton, sobre maçã, gravidade e blá blá blá. E mais uma vez o Taylor Extreme do Contra parou pra pensar naquela época. Saber sobre a gravidade vai me gerar emprego? É claro que aquilo foi uma completa ignorância, porque hoje o que eu mais sei é sobre gravidade, essas coisas de física quântica e blá blá blá. Eu fui tão longe nesses assuntos que eu fiquei até biruta, mas naquela época não era diferente. Mas como eu estava sendo obrigado a fazer aquele trabalho, senão eu ia tirar uma nota ruim no boletim de escola, lá vou eu utilizar os meus dotes artísticos para tentar tapear a coisa toda. E por um instante eu até pensei que a professora não ia ligar, talvez ela nem iria gostar, porque meus parceiros, pense numa professora insuportável. Hoje eu gosto dela e entendo ela também, porque lidar com crianças do jeito que a gente era não era tão fácil. Hoje eu entendo. Como não tinha o que fazer, ao invés de escrever um texto gigantesco igual todo mundo fez na sala de aula, explicando, reexplicando e reexplicando tudo que Newton fez, eu decidi me colocar dentro da história em quadrinho, onde eu tô em mais uma aula super chata, só que dessa vez não é aula de física, tá gente? É de geografia. Era uma matéria que eu não gostava tanto também, mas pensa numa saudade que bate quando a professora pedia pra fazer aqueles trabalhos de planeta, sistema solar e tal, ou quando a matéria era só sobre isso. Enfim, vamos continuar. Não tinha o que fazer, o modo Taylor Extreme entra em ação, e então surge a lendária história em quadrinho que desapareceu, Saber. Essa história repercutiu tanto na escola que, meu amigo, eu nem esperava. Me lembro que até os meus amigos JLA tava querendo ler essa história em quadrinho porque tinha ficado muito legal. Bom galera, talvez hoje em dia ela não seja tão interessante assim, é só uma história em quadrinho bobinha ali, engraçada. Hoje em dia tem muitas obras aí perfeitas a nível Spider Art, mas pra aquela época, mano, e pra idade que eu tinha e como eu era uma criança muito bagunceira e meio burrinha, assim, não é que eu era burro, mano, eu vou explicar. Era porque muitas matérias na escola eu tinha um certo preconceito. Eu simplesmente tirava só notas boas em matérias que eu gostava de estudar. Como por exemplo, vou dar um exemplo muito bom aqui, ó, Educação Física e Artes. Não deveria nem ser válido, né, rapaziada, mas infelizmente era o que eu gostava de fazer, ué. Então as outras matérias era como se as pessoas empurrassem goela abaixo. Brincadeiras à parte, pessoal, não quero que ninguém leve isso como um tipo de apologia a não estudem, mas sim explicando a forma que eu vi o mundo naquela época. E é por isso que eu gostava de tentar transformar tudo que era ruim em algo bom, como por exemplo, pegar uma matéria de física que explica sobre gravidade, que pra uma criança que só queria, sei lá, fazer desenhos e brincar, acaba sendo um assunto extremamente chato, e transformar em arte. Bom, que bom que eu conseguia fazer isso, pelo menos. E então, quando os professores viam essa história em quadrinho, eles pensavam assim: foi ele que fez? Sério? Não, eu não acredito. E eles só acreditavam quando a professora de artes, professora Suzana, que eu já citei aqui no canal várias vezes, que foi uma grande apoiadora das histórias em quadrinhos e principalmente da equipe JLA, ela presenciou a gente, ela viu a gente junto. Enfim, eles acreditavam quando ela falava: realmente foi ele, cara. E mais uma prova era quando eu mostrava minha caixa de histórias em quadrinhos. Aí os professores ficavam: mano, realmente o cara fez uma história em quadrinho, até que de uma forma inteligente para as capacidades intelectuais que ele tem. E de alguma forma, meus queridos, ter essa mania de levar a vida de forma mais artística me levou para alguns patamares. Digamos como passar de ano tirando notas baixas em outras matérias, sabe? Mas chega de enrolação porque eu sei que vocês querem ver uma releitura dessa história em quadrinho. Afinal, você clicou nesse vídeo por causa do título e da thumb. Oh, tô errado. Tô errado? Me corrija então. Mas como vocês sabem que essa história em quadrinhos simplesmente desapareceu, sim, eu vou ter que fazer um vídeo falando sobre histórias em quadrinhos minhas que desapareceram e essa simplesmente evaporou, meus parceiros. Aí eu espero que esteja com alguém que esteja cuidando muito bem dela, porque eu não quero nem imaginar que essa história em quadrinho foi pro ralo. Mas por sorte, temos um vídeo no YouTube que foi gravado, como eu disse pra vocês no início do vídeo, no dia 25 de julho de 2016, cara. Olha quanto tempo faz. E o que eu vou tentar fazer é narrar o vídeo, porque eu acho que ninguém merece reassistir o vídeo com essa voz minha aí, ó. Eduardo, referente à matéria.
Mas se caso você não se importa muito com essa forma bizarra de falar, caso queira ver o vídeo original, vai estar aqui na descrição. Sem mais delongas, mano, vamos começar a fazer esse negócio acontecer então. Bom, vamos lá, pessoal. Nesse primeiro take do vídeo, aparentemente nos primeiros quadrinhos está escrito assim: no ano de 2021 foi inventada a máquina que faria a pessoa voltar no passado, e essa é a chance dos estudiosos saberem mais sobre os planetas, sobre Dalton, Newton e tudo mais. Veja a história, senão eu vou acabar contando como ela é. E no vídeo eu tô falando que nesse primeiro quadrinho essa aí é a representação da minha escola naquela época. E não era só essa casinha que tá aí no meio, rapunzéis e rapazes. Tinha vários quarteirões assim espalhados por essa grama verde aí. Mas eu tava numa preguiça tão grande de desenhar tudo que eu falei, mano, vou colocar só essa casinha aqui, tá ótimo. Já dá pra saber que é uma escola, né? Parece muito. Então segue o take com a professora explicando ali, né? O nosso sistema solar contém 8 planetas. E tá ali, né? Eu dormindo na carteira, ao invés de estar prestando atenção na aula. Aí a professora pegou eu ali dormindo e chegou perguntando pra mim: Lucas, quantos planetas nós temos mesmo? Aí eu fiz, hã? E respondi: depende do sistema solar de cada um, professora. E assim, nessa parte, pior que é verdade. Naquela época, mano, eu gostava de fazer muita piada na sala de aula, mano. E muita gente ria o tempo todo. E às vezes nem era coisa assim, tipo, que eu queria fazer rir, sabe? Era espontâneo. A professora fazia alguma pergunta, eu pensava em alguma coisa idiota, falava e todo mundo rachava o bico. E nem era a minha intenção fazer os outros sim. Enfim, no final eu assinava uma advertência. Mas todo mundo caiu na risada ali porque eu falei uma bobagem e voltei a dormir. E enfim, eu fui levado para a sala da supervisão por causa dessa piadinha sem graça. Chegando nessa sala, o diretor pede pra eu assinar o livro de advertência. E mais uma vez eu refletindo como eu era naquela época, só pra confirmar mesmo, eu falei que é perda de tempo assinar aquele livro, já que aquilo ali também não fazia sentido pra mim. Tipo, isso vai influenciar no que lá no meu futuro? Será que, tipo, essa advertência vai fazer com que eu não arrume emprego, sei lá, que eu não compre um apartamento financiado, ou que, sei lá, não aprove meu crediário nas lojas? Pessoal, não tô aqui pra dizer o que é certo ou o que é errado, era como eu via o mundo naquela época, tá? Só pra reforçar. Mas é que naquela época eu tinha uma mania de questionar tudo mesmo. Até hoje eu sou assim, um pouco menos, mas naquela época eu era muito mais. Então eu ficava pensando sempre assim, tá, mas isso implica no quê? Isso vai mudar o quê? Isso serve pra quê? Então, tipo, poxa, até os trabalhos de escola eu ficava, poxa, eu vou ter que escrever tudo o que o professor já explicou num papel pra ele ler depois, isso se é que ele vai ler, porque era isso que meus parceiros de sala pelo menos faziam. Eles reescreviam toda a história da lei de Newton, assim, em folhas repetidas e repetidas vezes, e entregava pra professora, e a professora lia tudo aquilo ali repetidas vezes e dava 10. Aí eu ficava, não, eu tenho que inovar isso aqui. E pra confirmar, na história em quadrinho ainda fala assim pro diretor: por que eu vou assinar isso daí, mano? Daqui um dia isso daí vai ser jogado fora, vai pegar fogo, sei lá, mano. Não vai durar pra sempre isso daí, velho. Aparentemente o diretor não pensava muito diferente do Lucas, mas estava seguindo as regras do sistema, e então decidiu utilizar o Lucas para um experimento. E é aqui que o sentido começa a assumir. Você é um garoto muito esperto, eu já sei o que fazer com você, disse o diretor com um tom macabro e sombrio. Mano, ele puxa o Lucas pela mão e fala: vem comigo, senhor Lucas, eu tenho um trabalho perfeito pra você. E leva o garoto até um laboratório super secreto. E tá ali na porta, laboratório escrito, né? Estampado laboratório. Isso porque é super secreto, mas tá tudo bem. Todo mundo que passar pode saber que é um laboratório, mas não precisa saber que ele é super secreto. Peraí. Vamos seguir. E bom, se preparem para mais uma piadinha ridícula, ao qual o nosso diretor fala que o laboratório é trancado a 7 chaves. E o Lucas pergunta pra ele: tá, mas por que o senhor tá só com uma? Aí ele fala: é só um modo de dizer, né, meu parceiro? Poxa, mano, já faz um bom tempo que eu não escuto isso em nenhum vídeo, em nenhum lugar, né? Esse baú é tão seguro que está trancado a 7 chaves. Ou sei lá, tipo, não adianta tentar abrir esse cofre, ele está trancado a 7 chaves. Ai, pensando bem, até que me bate uma saudade daquela época, vai. E enfim, o diretor apresenta para o Lucas então a tão famosa máquina do tempo. Senhor Lucas, seja muito bem-vindo à máquina do tempo. E o Lucas ali, né, mano, começou a cair na risada. Aquilo ali parecia mais um submarino do que uma máquina do tempo, né, velho? Provavelmente eu teria dado risada mesmo naquela época. E o mais bizarro, mano, é que o Lucas pensou que o diretor tava com um plano de deixar ele preso ali dentro como uma forma de castigo. Olha que bizarrice, velho. Pensando bem, isso seria um crime, na verdade. Mas isso daí não acontecia não, galera. Eu só entrei na pira do quadrinho mesmo. Graças a Deus, o diretor não deu uma mínima pra isso e só falou: mano, toma isso daqui que é um relógio, você vai digitar a data e o nome do lugar onde você vai estar. Aí agora eu fico me pensando, cara, como é que esse diretor conseguiu essa máquina do tempo com essa tecnologia tão avançada, mano? Será que ele realmente era um diretor? Ou sei lá, um viajante do tempo disfarçado?
bagunçado. Aí eu fui ali iludido por aquele relógio bonitão quadrado e simplesmente falei, mano, vou entrar, vamos ver o que vai dar. E pra fazer jus ao nosso trabalho de escola, obviamente que eu iria voltar pra época de Newton. E o diretor falou isso, não sei porquê. Vai lá e pede pro Newton te dar umas aulas. Tipo, é extremamente seguro, pode aparecer lá e trocar uma ideia com o Newton que tá tudo bem. Como assim, velho? Fico pensando, será que se eu fizesse uma máquina do tempo hoje e voltasse lá pro Newton, será que ele me receberia bem, mano? Ou ele iria pirar o cabeção? Apesar de que o cara era um gênio, entendia até de gravidade, essas coisas todas, né? Mas provavelmente ele não iria compreender um cara que veio do futuro. Ou iria? Comenta aí. Eu entrei na máquina e falei, então vamos pra esse tal de Newton, vamos ver se esse negócio realmente funciona. Bom, e como eu tinha dito anteriormente, eu não sei se o Newton da nossa realidade iria aceitar ou iria compreender, mas o Newton dessa história em quadrinho não só aceitou, como recebeu 2 visitas de mim em épocas diferentes. Se liga, tá ali o Newton de jalecão embaixo de uma árvore, né, mano, totalmente inusitado, e cai um raio ali, na verdade, aí eu chegando na época dele. Aí eu saio correndo e falo, pior que é verdade, mano, a máquina funcionou, o Newton vai descobrir a gravidade. Então eu apareço ali atrás do Newton, e o Newton começa ali a olhar pra maçã, olhar pra árvore, já começando a ter os cálculos dele. E o que salvou essa história em quadrinho de uma terrível explicação pro Newton de como funciona a máquina do tempo, foi que simplesmente o Newton aparentemente não viu o raio, não me viu chegando no local. E ele me viu como se fosse uma pessoa comum ali do dia a dia dele. E isso salvou de eu ter que explicar pro Newton como que funciona. Ufa. E então eu acabei vendo ali que realmente o Newton tava descobrindo a gravidade, e eu decidi então viajar um pouco mais pra frente no mesmo local, 2 anos à frente. E mano, aqui já acontece uma coisa um pouco mais bizarra. Na primeira visita a Newton, ele praticamente não me viu. Ele me viu de relance, talvez podemos assim dizer. E ele mal falou comigo. Só que quando eu viajei 2 anos à frente e revisitei ele, ele aparentemente me conhecia. E isso é um pouco bizarro, paradoxal, digamos. Tanto que ele até falou, oi garotão, você está diferente de quando eu te vi pela primeira vez. Ele ainda reforçou que lembra que foi no dia que a maçã caiu na cabeça dele que foi uma das maiores descobertas dele. E ele todo feliz diz, eu descobri a gravidade. Uau! E eu, como eu não entendia nada desse negócio de gravidade naquela época, eu nem sabia o que era isso. Pra mim gravidade era sobre algo que era grave. Não sei. E eu só falei pra ele, mano, você é igualzinho o diretor da minha escola, todo lelezão, fora da casoles. E rapunzéis e rapazes, eu tinha falado uma coisa, mas agora eu preciso me corrigir. Eu tinha dito pra vocês que eu visitei Newton 2 vezes nessa história em quadrinho, mas não, teve uma terceira vez. Eu me equivoquei. E dessa vez eu viajo 5 anos à frente e mais uma vez eu chego no Newton e falo, e aí Newton, lembra de mim? E bom, dessa vez faz um pouco mais de sentido o Newton conhecer ele, já que da última vez eles trocaram a ideia pelo menos. O que me deixa um pouco perplexo é que a reação do Newton faz com que pareça que ele me conhece nessa história em quadrinho há um bom tempo, ou que ele simplesmente já esperava que eu fosse aparecer. É como se a minha visita a Newton nessa história em quadrinho fosse algo canônico, simplesmente pela reação natural de Newton. Tipo, não, tem um cara aqui e pronto. Eu, hein? E agora também para o pessoal que fica do lado contra e pensa, poxa, o Newton é burro, hein, mano? Ô, o Newton, hein, mano? Como que o Newton não percebeu, hein, mano? Aí, pra vocês que ficaram nessa, Newton questiona assim a Lucas, pelo simples fato de ter passado 5 anos e ele não ter mudado nada na aparência dele. E isso soa bem bizarro, mas ele continua tranquilo e sem entender nada. Então o Lucas simplesmente fala, deixa as diferenças pra lá. E aí, o que descobriu durante esses 5 anos? Me explicando detalhe por detalhe. E eu não sei aonde Newton arrumou confiança e disposição pra explicar tudo que ele descobriu pra uma pessoa aleatória, mas tudo bem. Ele chegou falando, descobri coisas variáveis e formei 3 grupos de leis super legais, como força, velocidade, impulso e sentido. Tudo começa pela minha primeira lei. Quando eu vi um ônibus freando bruscamente, sente-se projetado o indivíduo para frente. Quando ele arranca bruscamente, o indivíduo sente-se projetado para trás. Meu irmão tinha uma maneira bem mais fácil de explicar isso, mas tá suave, né? Assassinamos o português aqui. Daí veio a minha segunda lei. Eu vi que força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração da partícula. Daí eu criei uma fórmula. Força é igual a massa vezes a aceleração. Daí eu fiquei vidrado por forças e criei com meus estudos a terceira lei chamada ação e reação. Ou seja, corpo A aplicando força no corpo B e corpo B aplicando força no corpo A, indo na mesma direção. Tipo um imã que atrai o ferro ou o ferro atrai o imã. Esse é um par de ação e reação. O que você achou disso, garoto? E como eu amo física, eu aparentemente acabei pegando no sono porque eu gosto tanto desse assunto que me deu até vontade de sonhar com ele. Newton ficou um pouco nervoso e perguntou, o que você tá fazendo, mano? E eu simplesmente respondi da forma mais prática possível. Eu estava meditando nas suas palavras. Meus olhos
descansam, mas os meus ouvidos trabalham. E o Lucas, já cansado de toda aquela situação, apenas se levanta e fala: me desculpe, Sr. Newton, eu tenho que ir embora. Obrigado por me ensinar sobre leis. Muito legal. Só que... lembre-se de que ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Tá, beleza. Lucas se esconde atrás de uma árvore e desabafa em desespero. Eu vou embora. Com um cara desses eu prefiro a minha escola. Até rimou, hein, velho. Então voltamos ao ano de 2021, ano em que tudo isso aconteceu. Essa história em quadrinho foi feita acho que em 2010 ou 2011. E eu fiquei muito triste porque eu pensei que em 2021 já existiria a máquina do tempo, velho. E é muito louco saber que 2021 foi há 2 anos atrás. E é praticamente impossível criar uma máquina do tempo. Pelo menos pra gente, né? Então o diretor me recebe ali bem feliz, tá de volta, né, o cobaia. E aí, Luquinhas, como é que foi? E eu, como gosto muito de estudar, né, só respondi: você ainda pergunta? Aquele cara é pior do que a minha professora. Eu estou em estado de choque. O diretor, já me enxergando como uma causa perdida, mas ainda com resquícios de esperança, apenas diz: ora, não exagere, me diz pelo menos uma lei de Newton que você aprendeu. E eu vou e me lanço um Lei Maria da Penha. Meus amigos, eu também não entendi o porquê que eu coloquei isso, mas tá tudo bem, o importante é tentar fazer as pessoas sorrirem, né? De alguma forma me deu até um pouco de desespero aqui. E o diretor apenas fala: filho, não tem como mesmo, esse cara aí, esquece. E ele disse: só tem uma vantagem de você ter ido até Newton. Só uma. Pelo menos os leitores sabem melhor sobre as leis de Newton agora. Então se você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente você já tá expert nas leis de Newton, meu parceiro. Não tem como sair daqui sem saber nada sobre Newton. Esqueça. Se você não sabia, agora você sabe, hein, meu? Taylor Extreme em prol da educação. Aí eu, nossa, caí na real. Eu esqueci que isso aqui era história de quadrinho, velho. Foi mal. Pera aí, eu vou pegar minha mochila ali na máquina do tempo e já volto. Aparentemente o diretor já fez uma amizade ali com o Lucas e super confiou em deixar o Lucas entrar na máquina do tempo e foi checar os corredores. Meu amigo, como assim? E é claro, eu tô dentro de uma máquina do tempo, eu sou uma criança extremamente ansiosa que gosta de aventuras. E já que eu tô dentro de uma máquina do tempo, por que não aproveitar que o diretor tá lá fora e dar mais uma viajada no tempo só de zoas? O diretor foi lá fora e eu tô sozinho na máquina do tempo com um relógio. Caro leitor, topa dar mais uma voltinha no tempo? Óbvio que isso vai dar ruim, como vocês já devem ter visto. Ele entra ali na máquina do tempo todo feliz, só que a máquina acaba dando um bug e ele vai parar lá no tempo jurássico, meu parceiro. Aí, né, meu parceiro, lei da sobrevivência. Se você vê um dinossauro, o que você tem que fazer? Perna pra quem tem, sebo nas canelas, mete marcha, quem que vai ficar pra ver, né? Olha só, um dinossauro, que lindo, vou tirar foto. Vou nada, meu parceiro. E a história em quadrinho tinha que finalizar com algo assim, né, com algo engraçado acontecendo com o Lucas. Mas enfim, meus amigos, essa história em quadrinho é lendária e infelizmente ela já não está mais entre a gente. Só temos essa relíquia que é esse vídeo e eu não faço a mínima ideia de onde essa história em quadrinho possa estar. E agora eu vou deixar um desafio muito legal pra vocês aqui. Todos vocês que são artistas, que sabem desenhar, que gostam de fazer histórias em quadrinhos, eu desafio você a fazer um remake dessa história em quadrinho e mandar pra mim por e-mail, no e-mail quadrinhosextreme2.0@gmail.com. E eu vou estar gravando o vídeo apresentando essas histórias em quadrinhos pra todo mundo, caso vocês queiram, obviamente. Mas caso você só queira fazer história em quadrinhos só pra me mandar, é só deixar na descrição do e-mail: essa história em quadrinho é só pra você, Taylor. Ou se for só pra vídeo, essa história em quadrinho é pro vídeo. E deixa uma descrição lá do seu nome, de onde você é. Lembrando, pessoal, a história em quadrinho tem que estar sempre em PDF. Marcha! Então, galera, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Espero que eu tenha entretido vocês de alguma forma. Então, se você gostou, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo que ajuda muito a gente. Então esse foi o conteúdo, nos vemos no próximo vídeo, valeu, fui!